Eu sou Matheus, eu sou aluno do primeiro ano de Logística e hoje vamos apresentar o nosso trabalho juntamente com... Olá, eu sou Carla Beatriz de primeiro ano de Logística e o nosso trabalho é sobre tecido adiposo. Bom, obviamente que o nosso grupo não é só constituído por duas pessoas, obviamente tem mais pessoas, mas somos nós dois que iremos falar para vocês, explicar mais ou menos para vocês sobre o tema que já foi falado, o tecido adiposo. Já sabemos o tema que iremos discutir, que iremos conversar, que iremos aqui conhecer mais, mas o que é o tecido adiposo? Bom, o tecido adiposo ele é um tipo especial de tecido conjuntivo que se caracteriza por armazenar gorduras em células especializadas, que acabam sendo denominadas como adipócitos. E ele apresenta grande importância, uma vez que sua camada é responsável por outras funções, por diversas funções, mas como principal o isolamento térmico e tendo como importante fonte de energia. Células adiposas são chamadas de adipócitos, que armazenam gordura e possuem um vacúolo central. A quantidade de gordura varia de acordo com a parte do corpo. Os adipócitos têm o formato de esfera quando estão isolados, mas têm formato de poliedro quando estão juntos para formar o tecido. O lipídio é extraído durante o processo de desidratação e aparenta uma rede de polígonos. Iremos falar agora sobre as funções do tecido adiposo. É classificado em quatro e iremos começar falando sobre a reserva energética. Bom, a reserva energética é uma das principais funções do tecido adiposo, que se baseia em tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Sobre o depósito das gorduras que é feita através das células adiposas, né? Que é classificada como os adipósitos, ok? Vamos seguindo agora para o isolante térmico. Bom, o isolante térmico ela ajuda a regular a temperatura corporal, protegendo do frio. E em seguida temos o preenchimento. Esse preenchimento ele é encontrado ao redor de órgãos e ela preenche os espaços de forma que mantém as estruturas fixas nos seus próprios lugares. Por último, temos a proteção contra impactos, que vai auxiliar, né, para que seja evitado o traumatismo, protegendo os órgãos internos. O tecido adiposo é formado a partir das células do mesênquima. Sabemos que os adipócitos têm capacidade de armazenar gordura em seu citoplasma. Suas gotículas acumuladas podem fusionar-se e formar uma grande gota ou permanecerem separados. Tecido adiposo unilocular. Esse nome é dado pois cada adipócito é cheio de uma só grande gota lipídica de gordura neutra. No corpo humano adulto está em maior quantidade do que o multiocular. A cor do tecido unilocular varia entre o branco e um amarelo escuro. Essa coloração é devido ao acúmulo de caroteno nas gotículas de lipídio. Quase todo o tecido adiposo em humanos é unilocular. As funções são reserva energética, isolante térmico e proteção contra choque dos órgãos vitais. Ele forma um panículo adiposo que se localiza abaixo da derme e é mais espesso em pessoas que vivem em climas árticos. O tecido adiposo unilocular está em menor quantidade sob a pele do abdômen, nádegas, axilas, coxas e nas mamas. Ele também está na medula óssea e entre outros tecidos, preenchendo os lugares vazios. Podemos encontrá-lo também nas plantas dos pés, nas plantas das mãos, sobre o operocárdio visceral e envolvendo os globos oculares. Esse tecido começa a se formar no embrião, na metade da via uterina, a partir das células do mesênquima, os lipoblastos. Essas células parecem fibroblastos, mas logo acumulam gordura no citoplasma. As gotículas lipídicas são separadas umas das outras no início, mas muitas se juntam formando uma gota só, o que é uma característica da célula adiposa unilocular. Os adipósitos uniloculares são grandes, com a gotícula de lipídios sem membrana em volta, deslocando o núcleo achatado para a periferia da célula. As organelas ficam concentradas no citoplasma perinuclear. Apresentam um pequeno aparelho de Golgi, alguns ribossomos, REG, microfilamentos e filamentos intermediários. Podem ser visualizadas mitocôndrias compridas, típicas das células adiposas. O tecido adiposo unilocular é também um órgão secretor. Sintetiza várias moléculas com a leptina, que é um hormônio proteico constituído por 164 aminoácidos.
Diversas células no cérebro e em outros órgãos têm receptores para a leptina. Esta molécula participa da regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e da ingestão de alimentos. A leptina atua principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia. Tecido adiposo multilocular. O tecido adiposo multilocular é chamado também de tecido adiposo pardo, por sua cor característica. Essa cor é devido à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias presentes em suas células. Por serem ricas em citocromos, as mitocôndrias têm a cor avermelhada, ao contrário do tecido unilocular, que é encontrado por quase todo o corpo. O tecido pardo é de distribuição limitada, localizando-se em áreas determinadas. Esse tecido é abundante nos animais que hibernam, onde foi chamado de glândula hibernante. No feto humano e no recém-nascido, o tecido adiposo multilocular acaba sendo localizado em lugares extremamente bem determinados. Como esse tecido não cresce, a sua quantidade acaba sendo extremamente reduzida no adulto. As células do tecido adiposo multilocular são menores que a do tecido adiposo comum e têm forma poligonal. O citoplasma é carregado de gotículas lipídicas de vários tamanhos e contém numerosas mitocôndrias, cujas cristas são particularmente longas, podendo ocupar toda a espessura da mitocôndria, apresentando um núcleo arredondado e centralizado. No tecido adiposo multilocular, as células tomam um arranjo elipsoide, formando massas compactas em associações com capilares sanguíneos, lembrando as glândulas endócrinas.